De que outra forma Deus se comunicaria conosco? De que outra forma? No meu corpo, aqui na minha mente, é aqui que ele se comunica, não é de outro jeito. Não é por outro lugar. É aqui que eu habito, que o Espírito Santo habita, é aqui que eu estou, é aqui que eu existo. Meu corpo, minha mente. Minha vida está aqui, que a vida que Deus me concedeu está aqui, pulsando. Pulsando, tem vida. É aqui que Deus se comunica. Meu corpo não pode ser instrumento de imoralidade. Meu corpo não pode ser instrumento de pecar. Com consciência, com deliberada consciência. Lembrando que nós sabemos que nós somos pecaminosos, que nós temos uma natureza com tendência ao pecado. Nós sabemos disso. Nós já falamos disso muitas vezes, não é, meus amados? Nós sabemos que quando nós pecamos, nós temos Cristo Jesus, o nosso advogado. Mas nós sabemos que uma coisa é pecar por ignorância, porque somos frágeis, porque caímos. Outra coisa é viver uma vida de pecado continuamente, sabendo que é pecado, sabendo que está pecando contra o Senhor, mas peco, eu sei que é pecado, mas eu peco. Chega uma hora que o Espírito Santo não vai mais comunicar nada, porque você já sabe, mas você insiste, então o Espírito Santo vai abandonar. O Espírito Santo, não é que o Espírito Santo vai abandonar, você não vai mais ouvir a voz do Espírito. Você não vai mais ouvir, porque você já se negou a ouvir a voz do Espírito Santo uma vida. Eu creio que o Senhor vai trabalhar até a última hora, mas muitas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo. Nós pecamos contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, e nós não damos atenção ao Espírito Santo. Você anotou aí o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13? Ele foi feito para o Senhor, o corpo foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Verso 15. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? A gente se faz ideia disso? O seu corpo é membro de Cristo. Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam uma só carne. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. E onde que essa união acontece? Não é fora do meu corpo, é no meu corpo. A minha espiritualidade se manifesta no meu corpo, assim como a minha falta de espiritualidade se manifesta no meu corpo. A sua espiritualidade atua por meio do seu corpo, na sua mente, uma fé estabelecida numa mente que absorve o Evangelho, que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas eu digo a você com muita certeza, as igrejas, de modo geral, não ensinam os seus membros a buscarem saúde para adorar a Deus. As pessoas não se dão conta de que a sua espiritualidade se manifesta no seu corpo e que, portanto, esse corpo, por ser membro de Cristo, deve receber a devida atenção, o devido cuidado para a glória de Deus. Não para um post, não para publicar, não para mostrar as suas curvas bonitas, não para expressar a sua sexualidade aos olhos dos homens ou de outras mulheres. Não para expressar o desejo vaidoso de ser aplaudido, de ser visto como belo, lindo, maravilhoso. Mas que com a minha espiritualidade manifesta num corpo que fora comprado por Cristo
E eu sei que o meu corpo é membro de Cristo. Você está entendendo isso? E ele continua dizendo: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Veja que nós estamos falando de estilo de vida, nós estamos falando de saúde, e eu estou com o texto do apóstolo Paulo fazendo você entender por essa expressão da vida no corpo que é membro de Cristo, o que é e o que não é devido. E aí Paulo fala abertamente sobre imoralidade sexual. Aí você vai dizer, não, Darlide, o meu caso não é imoralidade sexual. Meu caso é que eu como muita besteira, eu confesso, eu não tenho domínio próprio, eu realmente não sou uma pessoa que tenho critérios para o que eu vou comer. Eu como de tudo. E eu estou abrindo a palavra de Deus para você, mais uma vez, para te fazer saber que o que você faz no corpo, você faz nesse corpo e responde na sua moral. Responde. Como assim, Darlide? Porque afeta o seu cérebro, afeta a sua mente. Você perde capacidades cognitivas, de raciocínio. Nós vimos isso ontem na nossa aula na mentoria da tarde. Quando nós temos, por exemplo, os nervos tão delicados do meu cérebro são prejudicados por alimentos gordurosos, aquele mesmo efeito que acontece no coração de alguém quando fica com as suas artérias prejudicadas, entupidas de gordura, e acontece de haver infartos porque o sangue não circula como deveria para fazer o processo todo. Isso também acontece no cérebro, e as nossas veias tão sensíveis no cérebro ficam também danificadas e prejudica a circulação do sangue no cérebro. Portanto, ele fica menos oxigenado, ele fica menos nutrido, e esse cérebro prejudicado prejudica a nossa forma de pensar, prejudica a nossa memória, prejudica a nossa concentração. Nós ficamos com o cérebro drogado, sob o efeito de drogas, do excesso de comida. Tem gente que até come saudável, mas come muito, come fora de hora. Tem gente que come muitas vezes por dia, sobrecarrega o seu intestino, que trabalha 24 horas por dia, nunca tem descanso. Isso prejudica a sua mente, prejudica o seu raciocínio, prejudica a sua memória. Prejudica a sua visão a respeito do mundo, assim, porque ela não entende as coisas, ela tem a mente embotada. O seu corpo é membro de Cristo, é a palavra de Deus quem está dizendo. E ele diz, fujam da imoralidade sexual, nenhum pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem, aqui olha, guarda essa palavra. Eu continuo lendo 1 Coríntios capítulo 6, agora vou ler o verso 19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Ouviu? Vocês não pertencem a si mesmos. E o que o mundo diz? Contem para mim, fala para mim aí nos comentários. O que o mundo diz? O mundo diz, faça o que manda o seu coração. O que é outra coisa que o mundo diz hoje? Principalmente na boca das feministas. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que o mundo grita? Não é isso que as feministas batem no peito gritando, e muitas vezes um peito mesmo, sem roupa, na rua, fazendo eventos, nuas,